Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Sou Moreh Malachi Ben Israel, líder de nossa sinagoga Anusim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. Estamos aqui na manhã deste que é o terceiro dia da semana para trazermos a leitura e comentários de nossa bendita Torá, da Parashá que nós estamos estudando, nessa semana, que é a Parashá Noar, a segunda porção de nossa bendita Torá, Parashá Noar. E hoje faremos a leitura da terceira aliá da Parashá Noar, e a leitura de hoje está no capítulo 7 de Bereshit Gênesis, do verso 17 até o capítulo 8, Passuque 14. Então, hoje estamos no dia 21 do mês de outubro, do ano de 2025, e já estamos no dia 29 do mês de Tishrei, do ano de 5.786 do calendário judaico. Então eu quero aqui dar as boas-vindas a todos, sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anusim. A você que está conosco pela primeira vez, pedimos que se inscrevam em nosso canal, acompanhem as nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, e você pode nos acompanhar, seguir todo o trabalho. É só você procurar por @Anusim Brasil Criciúma. E também pelo YouTube, onde fazemos as nossas transmissões em nossos serviços, no Shabbat, nas festas, e também pelo Facebook. Temos aí a nossa página Anusim Brasil. Então, que você possa compartilhar o nosso canal com seus amigos, seus familiares, porque o nosso objetivo é, sim, ajudar a alcançar os Anusim. Os Anusim que estão espalhados aí pelo mundo, por esse imenso Brasil, e também todos aqueles, que não têm nenhuma ligação com o judaísmo, mas que desejam fazer um processo de conversão. Enfim, se você também deseja fazer parte de nossa comunidade, entre em contato conosco através do nosso telefone do WhatsApp, que é o 48 999 23 13 58. Você pode nos adicionar e podemos conversar a respeito da sua situação, ok? Então, aos que estão pela primeira vez, sejam bem-vindos. Não esqueçam de deixar o seu like e nos acompanhem então pelas nossas redes sociais. Então vamos fazer a leitura de hoje, que está no capítulo 7, do verso 17 até o capítulo 18 do livro de Bereshit Gênesis. E eu quero ainda deixar aqui o nosso Mazal Tov, Parabéns a você que hoje, dia 21 de outubro, está completando mais um ano de vida. Nossos votos de parabéns, que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente, e lhe conceda muita saúde, muitas felicidades. Vamos então à leitura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim, benatam lanu et toratou, Baruch atah Adonai noten hatorá. E foi o dilúvio, 40 dias sobre a terra, e multiplicaram-se as águas, e alcançaram a arca, e levantou-se de sobre a terra. E aumentaram-se as águas, e multiplicaram-se muito sobre a terra. E andou a arca sobre a face das águas,
e as águas aumentaram muitíssimo sobre a terra, e foram cobertos todos os montes altos que estavam debaixo de todos os céus. 15 cúbitos para cima aumentaram as águas, e foram cobertos os montes, e morreu toda criatura que se arrasta sobre a terra, da ave e dos quadrúpedes e do animal, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, e toda a gente, tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia na terra seca morreu. E destruiu toda a existência que havia sobre a face da terra, do homem até o quadrúpede, até o réptil e até a ave dos céus. E foram destruídos da terra, e ficou somente Noé e o que havia com ele na arca. E aumentaram-se as águas sobre a terra 150 dias. E lembrou-se o Eterno de Noé, e de todo animal, e todo quadrúpede que havia com ele na arca, e fez o Eterno passar espírito de consolo sobre a terra, e aquietaram-se as águas, e fecharam-se as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e deteve-se a chuva dos céus, e voltaram-se as águas de sobre a terra, andando e voltando, e minguaram-se as águas ao fim de 150 dias. E pousou a arca no mês 7º, aos 17 dias do mês, sobre o monte de Ararat. E as águas foram andando, minguando, até o 10º mês, do décimo mês, do 10º ao 1º do mês, apareceram os cumes dos montes, e ao fim de 40 dias, e abriu Noé a janela da arca que fez, e enviou o corvo, que saiu indo e voltando até secarem-se as águas de sobre a terra. E enviou a pomba que estava com ele, para ver se as águas se aliviaram de sobre a face da terra. E não encontrou a pomba descanso para a planta de seu pé, e voltou a ele, a arca, porque águas havia sobre a face da terra. E estendeu sua mão e a tomou, e as trouxe para ele a arca. E esperou mais outros 7 dias, e tornou-se a enviar a pomba da arca, e veio a ele a pomba à hora da tarde, e eis que folha de oliveira arrancou com sua boca, e soube Noé que se aliviaram as águas de sobre a terra. E esperou mais outros 7 dias, e enviou a pomba, e não tornou mais a voltar a ele. E foi no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas de sobre a terra, e tirou Noé a coberta da arca, e olhou, e eis que se haviam secado as faces da terra, e no mês segundo, em 27 dias do mês, secou-se a terra. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayolam atah betohenu, Baruch atah Adonai noten hatorah. Terceira aliá da Parashá, Noé, seguimos falando, né, deste grande acontecimento catastrófico, né, podemos assim dizer, que ocorreu 600 anos depois de tudo ser criado. Ou seja, uma geração que sobreviveu pouco mais de 600 anos e depois pereceram. Pereceram por causa do pecado
da desobediência, que dos mandamentos ao qual Hashem havia determinado para o ser humano. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia na terra seca, morreu. E destruiu toda a existência que havia sobre a face da terra, do homem até o quadrúpede, o réptil, todos os seres vivos. Então, tudo foi destruído nas águas do dilúvio. O capítulo 8, ele começa falando que Deus lembrou, o Eterno lembrou de Noé, depois dele passar todo esse tempo dentro daquela arca. Então, Deus lembrou de Noé, e aí então houve as águas que haviam coberto toda a terra, começaram a baixar, foram diminuindo gradativamente, dia após dia, ano, tempo necessário, as águas foram baixando, até que Noé, juntamente com a sua família, deixa aquela grande embarcação, aonde ali ele, juntamente com a sua família, esteve protegido e sobreviveu a toda aquela inundação dentro desta arca. E o que me chama a atenção, o que nós fazemos até uma ligação com os dias em que nós estamos vivendo, e não somente nos dias atuais, mas em toda a história, em todos os acontecimentos, tudo que ocorreu com o nosso povo de Israel, as tragédias que Israel sofreu, todas as tragédias que Israel sofreu ao longo da sua história, depois de ter saído do Egito e entrado na terra de Canaã, que foram um período de tragédias, de perseguições, tudo isso ocorreu por causa da desobediência. É isso que nós já estudamos, nós já sabemos isso. Nós sabemos que os exílios foram consequência de atitudes erradas, de desobediência a Deus e de sua Torá. Então, assim como Deus anunciou, falou a Noé que ele estaria mandando um dilúvio, ele também, sempre que veio unir Israel, Deus sempre avisou por meio dos seus profetas. Noé foi um profeta para aquele tempo. Ele agiu como um profeta, um mensageiro de Deus para aquela população, para aquele mundo habitado. Mas eles não ouviram. Então, da mesma forma, Israel, quando foi levado para a Babilônia, Deus avisou por meio dos profetas, por meio de Jeremias, o profeta, que falou que eles seriam levados cativos. Mas o povo não deu ouvido até que aconteceu quando o rei Nabucodonosor, ele leva o povo cativo para a Babilônia e destrói o templo. E Deus lembra depois do povo de Israel. 70 anos depois, o Eterno vai lembrar, Deus vai lembrar do povo e traz novamente o povo para a sua terra.
Anos e anos e anos se passaram. Novamente Israel é levado cativo por causa da desobediência. Datas foram definidas, porém o retorno não. Assim como Noé não sabia quanto tempo ele passaria dentro daquela arca. Noé sabia que ia ter o começo, que ao momento que a porta da arca fosse fechada, a chuva começaria a cair. Mas quanto tempo duraria, Noé não sabia. Ele não sabia o tempo em que ele ia viver dentro daquela arca. Por isso que Noé teve que também estocar alimento dentro daquela arca, para que ele pudesse, juntamente com os animais, sobreviverem, porque toda a existência do ser humano estava agora dentro daquela arca. Então, Noé, ele não sabia quando as águas iam baixar. Então, quando Noé percebeu que a chuva tinha parado de cair, então ele começou a pensar, acho que tá chegando o dia de nós sairmos. Então ele enviou um corvo, depois enviou também uma pombinha. Então esses animais que foram enviados por Noé, né, eles serviriam como sinais. E foi o caso da pombinha, quando ele pela segunda vez enviou, e ela trouxe folha de oliveira. Isso demonstrou que a terra já estava seca, ou praticamente seca, porque todo o tempo foi necessário. Então, Noé, assim como que ele não sabia, mas Deus lembrou. Deus sabia que ele havia feito um pacto, digamos, com Noé, né? Da sobrevivência, da existência do ser humano, e Deus lembrou e tirou, assim como sempre Deus lembrou. Então, o que nós estamos vivendo, presenciando nesse ano em que estamos 5.786 do calendário judaico, não começou agora. Começou, como eu falei no vídeo anterior, lá no dia 14 de maio de 1948. E também o que aconteceu no dia 7 de outubro do ano de 2023, quando o Israel, ali na faixa de Gaza, atacado pelos terroristas e muitos morreram ali. Então isso também marca, são sinais como o corvo, como a pombinha que Noé enviou. Então nós é que temos que também estar atentos. Como Noé dentro da arca estava atento, parou a chuva, agora vou enviar isso, tudo isso serviu como sinal. Então, da mesma forma, nós temos que estar atentos. Nós temos que estar atentos a esses sinais, porque isso que acontece são sinais que Deus está também mostrando, para que nós venhamos estar percebidos, porque Deus ele não esquece de Israel. O Eterno não tem esquecido de Israel, ele não se esqueceu de Israel. Ele não se esqueceu da promessa de levar o nosso povo de volta e de sermos uma nação livres, de ser um povo especial e santo como ele assim determinou. Não, tudo isso vai ser, tudo isso vai acontecer. Independente
de que homens não concordem, que governo não concorde, que governo se levante contra, que se levantam contra Israel, isso não vai mudar nada. Isso não muda nada. Não muda nada os planos do Eterno. Porque quem, como diz as Escrituras, operando eu, quem impedirá? Se Deus, ele tem o domínio sobre todas as coisas. Então, tudo que Deus falou, cumpriu-se. O dilúvio, a morte e a saída de Noé da arca. Tudo que está escrito em relação ao Olam Rabá, ao Armagedon, também vai se cumprir. A grande batalha do Armagedon vai se cumprir. Noé esteve protegido dentro da arca, juntamente com a sua família. E nós, quando estourar o Armagedon, aonde vamos estar? Aonde estaremos nós quando estourar o salmista Davi? Só por um instante, até que passe a ira de Deus, a ira contra as nações, a justiça eterna. Zero Deus ainda, e nem vai, Deus esquece. Então, sempre que ele lembrou de Noé e tratou de baixar as águas, assim também vai acontecer. No momento em que o Armagedon ele começar, ele já começou, na verdade, o Armagedon também já começou. É a hora que realmente começarem a explorar essas oportunidades, nossa casa, a nossa pena, e nada nos acontecerá. E verás a recompensa de 10 mil caindo do pecado, 1.000 pecado, e tu não serás atingido. Que Deus olhe por nós, tenha compaixão de nós, que sejamos todos fortalecidos para tudo ainda que está para Deus. É isso. Um ótimo dia a todos. O Eterno nos abençoe, nos guarde, livre de todo mal. A todos um ótimo dia, uma ótima terça-feira, com muitas bênçãos no seu trabalho, na sua vida. Deixe o like, compartilhe o nosso canal e ajude a manter nossa comunidade enviando suas contribuições. Shalom, shalom, Deus tem todo, muito bom dia. Shalom.